Proclamação. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que o caminho está sempre aberto para aquele que é o libertador, Jesus. Se decidir seguir este caminho, descreverei uma série de 9 passos que o podem conduzir à libertação e vitória que você precisa. Passo 1. Afirme pessoalmente a sua fé em Cristo. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1. A palavra grega traduzida confissão significa dizer o mesmo que. Assim dizemos o mesmo que a Bíblia já disse acerca daquilo que Jesus fez por nós. Através da proclamação da palavra de Deus, nós proclamaremos a vitória de Jesus de uma forma ousada e pessoal no nosso nome. Quando fazemos isso, invocamos o seu ministério enquanto nosso sumo sacerdote Jesus Cristo para trazer as nossas necessidades perante Deus o Pai, libertando deste modo toda a autoridade do céu em nosso nome. Se não conseguirmos confessar nossa fé desta forma, não damos a Jesus qualquer fundamento para ele intervir por nós. Passo número 2. Humilhar-se. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5:5-6. Se nos aproximarmos de Deus com uma atitude de soberba, Ele irá resistir-nos e não teremos acesso a Ele. Por isso, o nosso primeiro passo em direção a Deus tem de ser humildade e temos de dizer a Deus: Senhor, preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor, me ajuda. Quando procuramos ser libertos de demônios, podemos chegar a um ponto em que teremos de escolher entre a dignidade e a libertação. Se a dignidade se torna mais importante do que a libertação, é porque não nos arrependemos realmente do nosso orgulho. Passo número 3. Confesse todo o seu pecado conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Deus é fiel porque Ele prometeu. Ele é justo porque Jesus já pagou o castigo pelos nossos pecados na cruz. Veja bem, na Bíblia não há nenhum lugar que comprometa Deus a perdoar pecados que não foram confessados. Todos os pecados, todos, sem exceção, precisam ser confessados, porque Deus já os conhece. E por isso nós podemos nos lembrar que quando contamos a Deus o pior de nós mesmos, não o chocamos. Ele sempre soube isso, mesmo antes de nós lhe contarmos. Mesmo assim, Ele ainda nos ama. Glória a Deus! Em Êxodo 23:5, que Deus visita os pecados dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. Isso pode aplicar-se ao seu caso. Os pecados dos seus antepassados não o tornam culpado, mas podem estar a causar-lhe sofrimento devido às suas consequências. Então, nesse caso, também é aconselhável confessar esses pecados e dissociar-se de todos os pecados cometidos pelos seus antepassados. Isto aplica-se especialmente ao oculto e à falsa religião ou idolatria. E nesse caso, você pode pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para lhe mostrar os pecados cometidos pelos seus antepassados. E Ele é o nosso ajudador. Passo número 4. Arrependa-se de todos os seus pecados. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28:13. Primeiro temos de confessar e depois temos de deixar os nossos pecados. Deixar os nossos pecados significa abandoná-los completamente. Não podemos querer justificar os nossos pecados atrás de outra pessoa. Não podemos também culpar os demônios pelo nosso pecado. A nossa atitude tem de ser: eu sou culpado e reconheço que sou culpado. Portanto, devemos odiar o nosso pecado da forma que Deus o odeia. Então, o pecado deixará de ter qualquer poder sobre nós. Passo número 5. Perdoe todas as pessoas. Em Marcos 11:25-26, Jesus estabeleceu uma lei espiritual invariável. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém,
para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Se desejarmos obter o perdão de Deus pelos nossos pecados, temos de perdoar incondicionalmente a todas as pessoas que pecaram contra nós, sem exceção, todas as pessoas. Você não pode deixar nenhuma pessoa de fora. Quando consideramos a dívida incalculável que cada um de nós deve a Deus pelos pecados que cometemos contra Ele, o máximo que outro ser humano nos deve são, por comparação, apenas alguns dólares. Enquanto que a nossa dívida para com Deus são de milhões de dólares. Irmão, irmã, não esqueça, perdoar é uma decisão, não é uma emoção, é apenas uma decisão. Você vai dizer, Senhor, eu decido perdoar essa pessoa e a abençoo no nome do Senhor Jesus. Perdoar é uma decisão, não é uma emoção. Passo número 6. Termine com o oculto e toda a religião falsa. Isso implica remover da nossa posse e do lugar onde vivemos tudo que de alguma maneira nos ligue ao oculto ou ao satânico, o que inclui livros, recordações, amuletos e objetos de arte. Devemos nos lembrar do aviso de Moisés a Israel: não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. Deuteronômio 7:26. Como identificar o oculto? Tudo que não estiver na palavra de Deus, toda religião falsa, tudo que dissonar da palavra de Deus, do evangelho de Deus, é ocultismo. O oculto, ele envolve várias coisas de uma forma muito sutil. Por exemplo, a prática de yoga é ocultismo. E o que podemos fazer com as coisas ligadas ao ocultismo? Devemos queimá-las em nome do Senhor Jesus e devemos nos desligar daquelas coisas em nome do Senhor Jesus. Passo número 7. Prepare-se para ser liberto de todas as maldições que estão sobre a sua vida. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre o poder de bênçãos e maldições. No conjunto, menciona-as cerca de 600 vezes. O cristianismo ocidental contemporâneo tem tido a tendência de focalizar as bênçãos e a considerar as maldições como uma herança supersticiosa da Idade Média. Mas isso não é bíblico nem realista. Por vezes, tenho comparado uma maldição a uma nuvem escura que paira sobre as nossas vidas e que bloqueia, pelo menos, parte das bênçãos de Deus. Duas das bênçãos que podem ser excluídas devido a uma maldição são a cura física e libertação de espíritos malignos. Ao longo de anos, elaborei uma lista com alguns dos problemas que normalmente indicam a operação de uma maldição sobre a vida das famílias. Esgotamento mental ou emocional, doença repetitiva ou crônica, esterilidade, tendência para abortar, problemas femininos, casamento desfeito, alienação da família, insuficiência financeira contínua na família, tendência para ter acidentes repetidos, historial familiar com suicídios ou mortes naturais e por aí afora. Existem várias indicações em uma família de maldições e as pessoas veem aquilo tudo se repetindo, mas não sabem o que é. É uma maldição que vai passando, uma herança maldita que vai passando de geração em geração. E as pessoas vão achando que isso é normal e vão se acostumando com isso. Não se acostume com as coisas ruins da sua vida, porque as coisas ruins que acontecem na nossa vida não vêm de Deus. Claro que Deus nos manda provas, mas as coisas ruins estão relacionadas com quem? Com o maligno, Satanás. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E se a sua vida está assim, cheia de guerra, batalha espiritual, uma atrás da outra, é o maligno que está por trás disso tudo. E como se libertar de uma maldição? O sacrifício de Jesus na cruz, por si só, já é o caminho para a autolibertação, através do qual ele carregou sobre si todas as maldições que nos diziam respeito, para que pudéssemos herdar as bênçãos de Abraão. Foi abençoado em todas as coisas. Vê Gênesis 24:1, Gálatas 3, 13 e 14. Para mais esclarecimentos, pode recorrer ao livro do autor chamado Bênção ou Maldição. A escolha é sua. Passo número 8. Tome a sua posição com Deus. Tome uma decisão firme e proclame: submeto a minha vida e a minha vontade, o meu propósito, o meu futuro, toda a minha vida a Deus. Toma a minha posição com Deus contra todo o pecado,
todo o mal e todo tipo de demônios. Assim que toma a sua posição com Deus, ele também toma a sua posição consigo, porque ele é fiel. Pode desfrutar da confiança que é expressa em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glórias a Deus. Uma das formas em que Deus pode vir em nosso socorro é ao revelar a identidade de quaisquer demônios que necessitemos de expulsar. E como podemos identificar os espíritos malignos que estão agindo na nossa vida? Esse trabalho é feito com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele vai nos indicar o nome de um demônio específico. O nosso próximo passo deve ser tomar uma posição deliberada com Deus contra o demônio e verbalizá-lo, proclamar: espírito de concupiscência ou de rejeição ou de confusão, ou seja lá o que for. Tomo a minha posição contra ti no nome poderoso de Senhor Jesus. Já não me submeto a ti. Já não tens lugar em mim. Ordeno-te que saias. E ele vai sair, irmão. Assim, eu fui liberta de vários demônios. Demônio de mentira, demônio de enfermidades, demônio de furto. Ele saiu, irmão. No nome do poderoso Senhor Jesus, não tem como ele ficar. Ele não resiste, irmão. Ele tem que sair. Não podemos ser passivos. Lembremos-nos de Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Passo número 9. Expulse os demônios no nome poderoso do Senhor Jesus. Isto é tão simples e prático que nem parece espiritual, mas funciona. No entanto, não deve tentar fazê-lo até ter exprimido a oração, que eu vou ensinar aqui. E como esses demônios, que são espíritos, saem do nosso corpo? Bem, no nosso corpo humano nós temos 8 orifícios. Então, esses espíritos, eles são considerados como sopros, eles podem sair de diversas formas. Eles podem sair através de soluços, eu mesmo tive várias crises de soluços. Eles podem sair através de abertura de boca, eles podem sair por tosse, dependendo, você pode dar um grito. Não se sinta constrangido, tudo isso é normal. E em nome do Senhor Jesus, eles têm que se submeter e eles têm que sair. Então, querido irmão, querida irmã, vamos ao resumo. Primeiro, afirme a sua fé pessoal em Cristo. Senhor Jesus Cristo, creio que tu és o Filho de Deus e o único caminho para Deus, que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste de novo para que eu pudesse ser perdoado e recebesse a vida eterna. Segundo, seja humilde. Renuncio a todo orgulho e autojustiça religiosa e a toda a dignidade que não venha de ti. Não tenho qualquer direito à tua misericórdia, senão porque morreste no meu lugar. Terceiro, confesse todo o seu pecado conhecido, não deixe nada de fora. Confesso todos os meus pecados perante ti e nada retenho. Confesso especialmente. E você vai numerando, um por um. Quarto, arrependa-se de todos os seus pecados. Lembre-se da sua dívida para com Deus. Arrependo-me de todos os meus pecados, viro-lhes as costas e volto-me para ti, Senhor, buscando misericórdia e perdão. Quinto, perdoe todas as pessoas. Por minha decisão, perdoo de livre vontade todos aqueles que alguma vez me tenham magoado ou enganado. Coloco de lado toda amargura, todo ressentimento e todo ódio. Perdoo especificamente fulano, cicrano e os abençoo no nome do Senhor Jesus. Sexto, quebre com o oculto religião falsa. Quebro com todo o contato que tive com o oculto ou com toda a religião falsa, particularmente tal, yoga, budismo, constelação familiar, tudo que for ligado, tudo que não estiver dentro da palavra de Deus é ocultismo. Comprometo-me a desfazer-me de todos os objetos associados com o oculto ou com a religião falsa. Aí vai ser mandalas, amuletos, figa, pedras, orixás, tudo quanto for anátema. Sétimo, prepare-se para ser liberto de todas as maldições que estão sobre a sua vida. Senhor Jesus, agradeço-te pelo fato de que na cruz foste feito maldição, para que eu pudesse ser redimido de toda maldição e herdasse a bênção de Deus. É nessa base que te peço que me soltes e libertes para eu receber a libertação que preciso, em nome do Senhor Jesus.
Oitavo, tome a sua posição com Deus. Tomo a minha posição contigo, Senhor, contra todos os demônios de Satanás. Submeto-me a ti, Senhor, e resisto ao diabo. Amém. Nono, expulse os demônios. Bota esses demônios para correr, irmão, igual eu fiz. Fala agora a todos os demônios que têm controle sobre a minha vida. Dirija-se a eles diretamente. Se você está doente, se você tem problemas urinários, dores de coluna, dores nas pernas, qualquer tipo de enfermidade, irmão, qualquer tipo de... Se você mente, se você furta, cada área da sua vida é um demônio responsável. Então você vai dizer especificamente, demônio da mentira, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus que você saia agora. Ordeno que saia agora no nome poderoso do Senhor Jesus. E eles têm que sair. Agora, irmão, você precisa, irmão, fazer isso com fé, porque a palavra de Deus diz que sem fé é difícil agradar a Deus. Se você não tiver fé, irmão, o que você faz para você concluir o seu processo de libertação? Ore a Deus. Ore ao Espírito Santo de Deus. Senhor, me dá fé. Eu preciso de fé. Assim o irmão Derek Prince falou. Quando ele estava hospitalizado com uma enfermidade, ele ficou lá no hospital dias e dias e nada. Ele chegou para Deus e falou assim, Senhor, eu sei que se eu tivesse fé, eu seria curado, mas eu não tenho fé. Pronto, ele falou isso. Se você falar isso, eu não tenho fé, já era. Não é isso que você tem que falar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, irmão, se você não tem fé para concluir o processo de libertação, peça fé a Deus. E como é que a fé vai vir para a sua vida? Você vai ler a Bíblia em voz alta, vai proclamar a palavra de Deus, principalmente aqueles versículos que falam sobre fé, e você vai proclamar em voz alta. Por quê? Quando você proclamar a palavra de Deus em voz alta, a fé vem, porque a fé vem por ouvir. E a fé, ela vai vir de uma forma tão forte, irmão, que ela vai ficar entranhada em você, no seu corpo. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão que pode das juntas, dos ossos, dos nossos corpos. Ela penetra, ela vai nos penetrar, irmão. Quando você proclamar a palavra de Deus em voz alta, com a sua voz, ela vai ficar enxertada em todo o seu corpo, em todo o seu espírito, em toda a sua alma. Então a fé vai vir. Sempre que você experimentar uma libertação com soluços, ou até com tosse, ou com seja o que for, algum sintoma físico, louve e agradeça a Deus por isso. Dê graças a Deus e louve a Deus. Você fazendo isso, você está demonstrando uma expressão de fé mais simples e mais pura, né? Isso também dá origem a uma atmosfera que os demônios podem não conseguir tolerar. Eles vão sair correndo, irmão. Então, quando sentir que a sua libertação está completa, ou que chegou mais longe que pôde, ajoelhe-se e reconheça o Jesus como Senhor em todas as áreas da sua vida. Lembre-se do aviso de Jesus, que se um demônio regressa e encontra a casa vazia, ele irá voltar e trazer outros com ele. Na sua própria força, não irá ser capaz de manter os demônios afastados. Mas se o Senhor Jesus passou a residir dentro de si, então pode contar com a sua ajuda para os manter à distância. Então, irmão, aqui nessa situação eu quero contar o exemplo. Meu irmão entregou a vida para Jesus, né, se arrependeu e ele estava jogado na rua há um tempão, ouvindo vozes dizendo que ia se matar e bebendo. E acho que também ele usa algumas coisas de droga, não sei. Então, ele veio, eu levei ele para a igreja, ele entregou a vida para Jesus. Eu falei para ele, irmão, agora você tem que se encher, né? Você tem que encher a casa. A casa é o seu espírito. E como é que você vai encher o seu espírito até transbordar? Com a palavra de Deus. Você pode deixar, irmão, de comer, você pode deixar de beber água, irmão, mas você não pode deixar de ler a Bíblia, de se alimentar da palavra de Deus, porque é isso que vai renovar a sua mente, é isso que vai fazer a transformação na sua vida, é isso que vai deixar você ser um velho homem para se tornar um novo homem. É como se você fosse um bebezinho que você nasceu e você precisasse se alimentar de leite. Você vai comendo leite, aos pouquinhos, daqui a pouco você vai estar tomando comida de verdade, né? Então é assim, irmão, na vida espiritual, quando a gente nasce de novo, a gente é um bebê.
E para a gente ficar forte e fortalecido, o que a gente tem que fazer? Comer da comida, comer do pão que mata a fome, beber da água que mata a sede. O que é? A palavra de Deus. Então, meu irmão não fez isso. Eu dei uma Bíblia para ele, eu mandava pregações para ele não fez isso, irmão. Sabe o que ele fez? Voltou para o mundo. A situação dele tá muito pior. Agora ele bebe todo dia, tá lá jogado, tá dizendo que vai ouvir voz, dizendo que ele vai se matar, mas ele não vai, porque a obra que Deus começou na vida de um, Deus termina, porque Deus é fiel. Meu irmão será liberto, será um pastor para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu ainda vou dar esse testemunho. Então, irmão, você precisa, irmão, se encher a sua casa. Encher a sua casa da palavra de Deus. É o seu templo, né? A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Largar o pecado e você ser uma nova criatura e você se alimentar do pão da vida. Então, você pode perguntar, como é que eu posso fazer para manter a libertação, né? Como é que você vai manter Satanás e seus demônios longe de você, né? Você vai, em primeiro lugar, viver segundo a palavra de Deus. Você vai se alimentar da palavra de Deus, você vai botar em prática a palavra de Deus. Você consegue isso sozinho, irmão? Não, irmão. Você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai lhe ajudar. Ele é seu consolador, Ele é o ensinador, Ele é o mestre. Ele vai segurar na sua mão. Segundo, você vai colocar a veste de louvor. Irmão, você já vai acordar na sua casa colocando louvor. Aborreça quem aborrecer. Aqui dentro de casa, a primeira coisa que eu coloco é louvor. A palavra de Deus diz, entrai nos átrios do Senhor com louvor e adoração. E então, irmão, quando você coloca louvor dentro da sua casa, a primeira coisa que você faz, claro que você tem que escolher os louvores, né? Então, você louvando ao Senhor, você vai calar o inimigo. Ele vai ter que bater em retirada, irmão, de qualquer jeito. Ele não suporta louvor. Terceiro, submeter-se à disciplina. A disciplina de quem, irmão? A disciplina de Jesus. Você vai andar nos caminhos do Senhor, você vai aprender a viver como o Senhor, você vai ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Não é que do dia para a noite você vai conseguir virar um santo como Jesus, não é isso, irmão, é aos poucos. Com a ajuda do Espírito Santo, e você precisa se alimentar da palavra de Deus, você vai se transformando. Você vai transformando sua vida, quando você vê, você não fala mais palavrão, quando você vê, você não mente, quando você nem percebe, você não está mais irado. É assim, irmão, a transformação, ela vai acontecendo, desde que você se submeta à disciplina de Jesus Cristo. Quarto, cultivar uma comunhão correta. O objetivo de Deus, para nos resgatar, nos tirar da mão do maligno, não é que a gente vá viver uma vida baseada nas leis. Não pode isso, não pode aquilo outro. Não, não é isso. Ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, como filho dele, e que nós venhamos a ter uma comunhão com ele. Ele quer uma comunhão de pai para filho. Ele quer que a gente ore, ele quer que a gente se submeta à vontade dele. Ele quer que a gente peça a direção do Espírito Santo de Deus em tudo que a gente for fazer. Pode ser a coisa mais simples. Ele quer que a gente dê glória a Ele em todas as questões, em todas as situações. Ele quer uma comunhão com você. Porque agora, nesse momento, você passa a ser um filho de Deus. Antes você era uma criatura que estava na mão do maligno, escravizado pelo maligno. E o maligno poderia tocar em você e fazer o que bem entendesse com você. Agora não. Agora você é um filho de Deus. Ele não toca num cabelo seu, porque Deus não vai deixar. Entendeu? É assim. Você sai da vida de escravidão para virar filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Rei da Glória, do Criador do mundo, Criador do universo, irmão. Você quer o quê, irmão? Você quer mais do que isso, o quê, irmão? Não tem, irmão. Não tem mais nada que você não possa querer do que ser filho de Deus, o Rei do universo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que foi, o começo, o meio, o fim, o Deus Todo-Poderoso, irmão. O Deus que nunca perdeu uma batalha, irmão. Você passa a ser filho desse Deus, entendeu? Quinto passo, ser cheio do Espírito Santo. E como é que você vai fazer para ser cheio do Espírito Santo, irmão? Lendo a palavra, se submetendo à disciplina de Jesus e buscando em Deus a ajuda do nosso Consolador, Espírito Santo. E você tem que se submeter a Ele, irmão. Você não, a partir desse momento, você não pode fazer as suas coisas de cabeça. Eu estava vivendo assim.
Eu entreguei minha vida para Jesus, eu me libertei de vários espíritos, mas eu ainda, como eu desde os meus 9 anos de idade, eu tive que sair de casa muito cedo para trabalhar, eu tive que aprender. Eu estou aprendendo ainda a me submeter ao Espírito Santo, porque é um processo. Eu sempre tomei minhas atitudes sozinha, sempre fiz minhas coisas sozinha, sempre foi assim na minha vida. É mais difícil, entende? Mas não é impossível, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda. E eu estou buscando ajuda nesse sentido, de não fazer as coisas por minha livre vontade, meu pensamento, não. Antes de você for fazer qualquer coisa, você tem que esperar a resposta do Espírito Santo de Deus. Você tem que falar com ele. Espírito Santo de Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? E você precisa aguardar, irmão. Você precisa aguardar o Espírito Santo de Deus responder para você. Não faça igual a Abraão com aquele filho que ele teve, o filho com a escrava, que ele não quis esperar e gerou o Ismael. Não faça igual a Abraão. Espere o tempo de Deus. 6º passo. Passar pelas águas do batismo. Isso é muito importante. Você, quando passa pelas águas do batismo, você vai ser uma nova criatura. Você vai ressuscitar junto com Jesus Cristo. Não espere amanhã, não espere para depois. É algo que você precisa fazer hoje, para você sair do velho mundo e entrar no mundo da luz, no mundo de Deus. Você precisa desse batismo para ontem. É urgente. 7º passo. Colocar a armadura completa de Deus. Esses itens são os mais importantes. E eu vou falar para você quais são as armaduras de Deus, sem as quais você não pode viver. Primeira armadura, a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai ter que ser lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Você precisa se alimentar dessa palavra dia e noite, noite e dia. Você vai calçar o evangelho da paz. Aonde você for, você vai falar do evangelho, você vai evangelizar, você vai pregar. A palavra de Deus diz: ide e fazei discípulos. Então, depois você vai colocar o cinturão da verdade. O cinturão da verdade da palavra de Deus. É a verdade da palavra de Deus, não é doutrina. É a verdade que está na palavra de Deus. É simples e direta. A couraça da justiça vai aí proteger você. A parte do ombro aqui, a parte de cima, ela vai te proteger da ação do maligno. O capacete da salvação. O capacete da salvação, ele vai te proteger contra as fortalezas da mente de Satanás, que eles nos colocam. As fortalezas da mente são aqueles pensamentos assim: ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não vou parar de beber. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, eu não consigo emprego. Ah, eu não consigo mudar. Ah, meu marido não consegue mudar. Isso aí são fortalezas da mente, colocadas por Satanás. Então você vai botar o capacete da salvação. Outra arma. O escudo da fé contra os dados inflamados do maligno. Você vai usar esse escudo da fé. Quando Satanás vier te causar uma dúvida, quando Satanás vier dizer que a palavra de Deus não é verdade, quando Satanás vier te colocar uma dúvida, quando Satanás vier colocar uma pessoa na sua vida para falar: olha, essa vida aí com Deus não é boa, você vai ter que parar de beber isso, aquilo, outro, você usa o escudo da fé. Aí, oração persistente, jejum, 2 armas poderosas: oração persistente e jejum. Humilhar, dobrar os joelhos no chão. Essas são as armas de Deus. E o nosso general, Jesus Cristo. Então, irmão, você vai ter nosso general Jesus Cristo, Deus o Todo-Poderoso e o Espírito Santo de Deus. E os anjos. A palavra de Deus diz que os anjos são milhares, são trilhares, nos protegendo. Quando a gente está nos caminhos do Senhor, aonde a gente está, tem trilhares de anjos assim ao nosso redor. Olha que coisa mais forte. Então, irmão, é isso. Esse é o caminho. Que você conclua esse caminho e que você seja um discípulo para o Senhor e faça conforme a palavra do Senhor diz. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, e para que você precisa pregar o evangelho para toda criatura? Para que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Porque, irmão, Jesus vive. E Jesus vai voltar. E Jesus depende de nós, os discípulos dele,
para ir pregar o evangelho até o último escolhido dele, para que ele volte a reinar. Então é isso, irmão. E eu vou cantar um louvor aqui. Porque ele vive, posso perdoar. Porque ele vive, temor não há. Mas hoje eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, Ele está voltando. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém.